União Europeia e Mercosul assinam no próximo dia 17, semana que vem, o maior acordo comercial do mundo, pelo menos o número de participantes. Foi aprovado hoje pelo Conselho Europeu. As negociações entre os blocos duraram 2 décadas e meia. Você confere na reportagem de Luciana Amaral. Mercosul e União Europeia devem eliminar as tarifas sobre cerca de 90% das exportações em um processo gradual de adaptação, que pode levar mais de 10 anos até ser totalmente implementado. A pavimentação para a maioria no Conselho Europeu se deu depois do apoio da Itália, que até dezembro do ano passado mantinha uma postura mais crítica ao texto. A mudança aconteceu diante de uma série de salvaguardas concedidas aos países europeus, como a oferta de mais dinheiro para agricultores da União Europeia, reservas garantidas para crises de mercado e a redução de tarifas sobre alguns fertilizantes. Today's Council decision marks a historic day. Europe is sending a strong signal. We are serious about our priorities, and this landmark deal will create growth, opportunities and greater prosperity for European citizens and businesses. 5 países europeus se posicionaram contra o texto, entre eles a França, por conta da pressão interna de agricultores que temem a perda de competitividade. Após a assinatura, o acordo precisa ser ratificado pelos congressos nacionais dos países do Mercosul e pelo Parlamento Europeu. A intenção do governo Lula é de que o Congresso brasileiro aprove o texto ainda no primeiro semestre, tanto pela entrada em vigor do acordo, quanto pelo uso da medida como um trunfo eleitoral. O acordo é comemorado não somente pelo aspecto econômico, mas também pelo significado geopolítico. Ele amplia mercados até para países pouco explorados, elimina taxas e simplifica processos aduaneiros. Mas, além disso, o tratado com os europeus reduz a dependência político-comercial perante os Estados Unidos e a China, num cenário global cada vez maior de protecionismo. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um produto interno bruto combinado que supera os 22 trilhões de dólares. É o maior acordo já firmado pelo bloco sul-americano. O presidente Lula disse ser um dia histórico para o multilateralismo, fator ressaltado também pelo vice Geraldo Alckmin. Ele promove emprego, ele promove investimento, ele promove comércio com regras, ele fortalece o multilateralismo e ele fortalece a sustentabilidade. A Confederação Nacional da Indústria vê potencial de novos negócios, mas ressalta que o Brasil ainda deve criar uma agenda mais agressiva de promoção comercial e de preparo para que mais empresas se internacionalizem. Para isso, nós vamos precisar ter uma agenda muito sinérgica entre órgãos do governo, setor privado, agências estaduais de investimento. Marcos Schenck, você quer aproveitar a sua expertise? Você tem sua carreira profissional, boa parte dela é dedicada às questões da agroindústria. É o que está no centro dessas negociações, que não são apenas sobre a agroindústria, mas elas têm um peso e uma relevância peculiar. O que isso significa imediatamente para nós? Bom, William, eu acho que de fato o agro, desde o primeiro momento, é o setor sensível, principalmente para esses países que estavam tentando não fazer o acordo, né? Agora passa pelo Conselho da Europa, ainda tem que passar pelos parlamentos nacionais, pode ser que alguns países não queiram, né? Aí vai ficar um acordo capenga, mas vamos lembrar que esse é um acordo que a gente chamava de nova geração, né? Porque ele envolve não só a parte de acesso a mercados, com tarifas, com cotas, com regras sanitárias, regras de origem, mas também um monte de regras em outras áreas, propriedade intelectual, investimentos, serviços, né? A parte de concorrência, solução de controvérsias, né? É aquele acordo à moda antiga, né? A gente chamava de nova geração, talvez a gente possa chamar agora de velha geração, né? Porque agora está vindo um novo formato que o Trump está fazendo, que é uma negociação direta, objetiva, só em alguns pontos, né? Então esse talvez seja o último grande acordo antes dessa nova era que a gente está vendo e que une dois blocos econômicos. E a agricultura, desde o começo, está no centro das questões, né? Nós sempre tivemos acesso através de cotas tarifárias, que é um volume que você pode vender para a Europa, o que passar a tarifa é altíssima,
né? Sempre foi assim. E o que foi negociado desde 1999 foram cotas adicionais, né? Pequenas cotas. Por exemplo, vamos pegar o caso da carne bovina. A cota representa 2% do consumo da Europa e 4% das importações da Europa. Por quê? Porque mais de 90% é intra-União Europeia. O maior problema dos franceses não é o Mercosul, que virou o bode expiatório dessas manifestações, é a competição dentro da Europa, com países, Romênia, Polônia, que hoje são mais competentes do que os países da Europa Ocidental. Mas realmente eles usaram isso nesses anos todos, reclamaram dessas cotas e agora, em dezembro, eles conseguiram essa tal salvaguarda, que é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque se você cria uma cota, o objetivo é que ela crie comércio, se ela está com tarifa baixa. Agora vai ter uma salvaguarda que, se o volume de comércio crescer mais do que 5% da média dos 3 últimos anos, você pode fazer uma investigação e interromper essa cota, o funcionamento dessa cota. Portanto, não vai ter nenhum acesso. A gente sai de pequeno acesso para talvez nenhum acesso em alguns produtos. É claro que tem oportunidades em outras áreas. Por exemplo, a parte de produtos de valor adicionado, a Europa é super forte. Se surgirem investimentos nessa área, regras comuns, talvez a gente consiga fazer coisas em outras áreas. Mas nas commodities clássicas, as 3 carnes, o açúcar e o etanol, né? Nesses produtos, infelizmente, o acesso é muito limitado e mesmo essas cotinhas não vão ter grande efeito. Mas os franceses fizeram muito barulho. E mais do que isso, aproveitaram esse negócio para conseguir outras coisas que eles queriam, que é o pacote de 45 bilhões, né? De ajuda direta, mais a questão lá da Itália, que pediu um tanto, mais os controles de importações por causa lá de pesticidas, a retirada da taxa de carbono sobre os fertilizantes, que foi falado aí na matéria. Portanto, eles foram tirando todas as casquinhas que faltavam, né? Mas o problema central não é o agro. Virou, na verdade, uma questão política que, infelizmente, é responsável por atrasar esse acordo depois de tantos e tantos anos. Lourival. E acrescentando, assim, acho que a questão geopolítica é que é mais importante realmente, né? Geoeconômica, vamos chamar assim. Acho que é um recado para o mundo, né? Que é possível fazer um acordo envolvendo 31 países de 2 continentes que estabelece regras para o convívio entre eles em temas ultra sensíveis, porque o protecionismo não existe só na Europa, existe no Brasil e na Argentina também, né? No setor industrial, não é verdade? E, no entanto, isso foi superado politicamente. Então, acho que neste momento em que o Donald Trump impõe uma forma de impor o desejo dele por meio da ameaça ou do emprego da força militar, o fato de 2 blocos de países que têm em comum a crença na democracia e nos valores liberais é um recado extremamente importante. Também um contraponto à China, né? Porque essa dependência excessiva que a gente tem com relação à China nos fragiliza também perante a China e perante os próprios Estados Unidos. Então, acredito que pode ter sido também um ensaio um pouco longo, quase 3 décadas, mas um ensaio para o Brasil fazer um pivô para a Ásia-Pacífico. Thaís, como é que os segmentos da economia estão acolhendo esse acordo? William, a minha percepção, tanto na indústria quanto no agronegócio com quem eu converso, marcos entre eles, é que era melhor com do que sem. Né? Era importante fechar esse acordo. Tem setores da indústria que estão com muito medo, da indústria alemã, por exemplo, vão ter que enfrentar uma concorrência danada. O Brasil não sabe lidar, né? Em algumas áreas o Brasil não sabe lidar com concorrência externa. A gente está há muitos anos sem acesso à inovação e tecnologia. Então tem 2 aprendizados e tem 2 impactos. Tem o impacto da chegada do mais competitivo e tem um impacto que vem numa segunda rodada, que é o benefício de ter acesso à tecnologia e inovação
e a bens de consumo e, portanto, investimentos a partir do acesso a esse grau de tecnologia e inovação. Então, eu acho que tem duas fases aí, mas mesmo para quem vai sofrer e vai estar exposto ao acordo, e que vai demorar muito para isso acontecer, quer dizer, tem toda uma fase de preparação, era melhor com do que sem. Jussara, onde o governo vê exatamente o ganho e benefício político eleitoral no acordo? William, para o presidente Lula e seus aliados, esse acordo por si só, o anúncio dele, já é pelo menos um ativo eleitoral para dizer, olha, o Brasil voltou a negociar, voltou a participar. Então, neste sentido, é que eles, pelo menos nessa primeira reação, é muito nesse sentido de mostrar um Brasil conectado. O presidente Lula queria que esse acordo, ele saísse, destravasse ainda na presidência do Brasil do Mercosul, acabou não acontecendo, mas pelo tudo que a gente viu das primeiras reações, é muito de que o objetivo do presidente Lula na política externa, que era a concretização desse acordo, embora, claro, a gente sabe que não é obra do presidente Lula, mas é assim que eles vão explorar politicamente nesse ano eleitoral. E, claro, sempre buscando também uma comparação com os anos anteriores. A gente sabe que não foi só a questão da política interna que segurou isso, mas para a política, para tentar traduzir isso para a população, é nesse aspecto que eles vão tentar insistir. Claro, também vão tentar avançar ali sobre o agro, os possíveis ganhos para o agro, a projeção de ganho para o agro nos próximos anos, tudo isso também vai ser usado numa tentativa de buscar este setor que sempre foi mais refratário ao presidente Lula. William. Você, na sua intervenção até aqui, Marcos, colocou um pouco de calma nesse raciocínio. Diz o acordo em si, não só os problemas que ele tem ali, políticos domésticos lá e aqui para passar, mas vamos assumindo que passe. Você diz, eles tiraram todas as casquinhas, garantiram o que eles queriam, no fundo a gente vai perder um pouco de acesso. Que vantagem Maria leva? Maria, no caso, somos nós. Olha, eu acho que, essa questão das cotas acho que é intransponível, a gente não vai conseguir muito acesso além desse adicional. Pode ser que na salvaguarda a gente consiga, com que ela não seja aplicada, etc., porque é um processo super complicado, de você provar o dano e tal. Mas eu acho que nesses produtos, nas grandes commodities, e aqui basicamente a gente está falando das 3 carnes, açúcar, etanol, arroz, mel, milho e ovo, são as que têm cotas, a gente não vai conseguir muito acesso. Agora, tem muitos outros produtos, Você pega o caso do café, das frutas tropicais, do suco de laranja, uma série de outros produtos, mesmo toda essa questão agora de vinhos e de queijos que se fala tanto e tal, eu acho que isso vai gerar concorrência, obviamente, mas vai gerar também melhoria, produtividade, Quer dizer, todos os países que se integraram ao mundo, e o exemplo asiático é muito interessante, a Ásia promoveu exportação em vez de substituir importação. Nós aqui fizemos, até hoje, substituição de importações e criamos uma indústria basicamente nacional, com exceção do agro, que é global. A Ásia promoveu exportações. Esse acordo vai ter mais de 700 milhões de pessoas. Portanto, é uma grande oportunidade para fazer outras coisas que não só as commodities que estão sendo hoje restringidas. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. E quando você tem um acordo que envolve serviços, investimentos, logística, propriedade intelectual, o Brasil tem que aceitar com isso as regras internacionais. A gente sempre fala que o Brasil, ao fazer parte da OCDE em algum momento, vai ter que seguir as mesmas regras. Então, eu acho que é super importante. É um exercício até para melhorar a governança do Mercosul, porque a União Europeia é o maior bloco do mundo, certo? E o Mercosul é cheio de falhas e de todos os lados, tem exceções, tem um monte de coisas, vai ter que melhorar. Então, eu acho que esse efeito aprendizagem é super importante. E mais ainda, quando a gente vê que o mundo hoje é unipolar ou vai ser bipolar, que é o que a gente está vendo acontecer lá com os Estados Unidos, dá a regra e pronto, e agora a gente vai ter um acordo grande de nova geração, nesse sentido de regras, que pode criar comércio com a Europa e, como já foi dito aqui, eventualmente com a Ásia no futuro,
que eu acho que é um interesse nosso, né? Agora, é claro que o Trump ele vai chiar com isso desde o primeiro momento, né? Ele não vai achar... A gente coloca ele ainda na conversa. Eu queria, nesse momento, Lorival, ver a questão interna no Mercosul. Nós temos um bloco que não é de hoje, mas hoje ele exibe um considerável racha interno. Sim. Com lealdades políticas, digamos, bem divididas, porém, nessa situação, no momento, a compreensão de que é melhor isso do que afundar nas divisões internas. Que impacto você antecipa? De que reduz um pouco essa situação de disfuncionalidade do Mercosul, né, em termos políticos mesmo, assim, de uma incapacidade de avançar, né, do Mercosul. Isso também era uma situação ruim e isso também representa um ganho nesse acordo, porque o Mercosul ele dá peso específico para o Brasil. Se o Mercosul deslancha, consegue acordos, e esse é um acordo muito grande, muito importante, o Brasil se afirma melhor como um líder na região num momento extremamente desafiador para o Brasil, né? Assim, que a gente ainda não lidou com a questão, até parece que sim, né, no ano passado, mas as questões, essa forma como o Trump está se projetando sobre o continente, ainda chegará a nossa vez de ter de fazer frente a isso, discutir as tarifas que ainda predominam sobre a maioria dos produtos, inclusive os de maior valor agregado. Enfim, tem um monte de coisa por vir este ano e o Brasil sai um pouco, então, fortalecido com isso. E agora, eu acho que o presidente Lula precisa fazer um esforço maior em relação ao Javier Milei. Porque, assim, o Javier Milei fez um gesto de tentar conversar, o Lula exigiu que ele se desculpasse publicamente por ter chamado ele de comunista e corrupto. É claro que não deve ser nada agradável ser chamado de comunista e corrupto, mas um presidente não vai se desculpar publicamente assim. Então, a relação é importante demais para ficar pendurada numa questão que é, no fundo, pessoal, né? Jussari, tá aí, só vou atropelar as duas um pouco, desculpa, só é rápido. Esse ponto, você já estava indicando, Marcos, que o Lorival acabou de abordar. Esse acordo oferece ao Brasil, quem sabe, uma base melhor para enfrentar o que vem aí pelo Trump? Eu acho que sim, né? Porque é claro que o Trump quer direcionar, inclusive, o comércio da América do Sul, né? E já deu sinais lá com o petróleo. E hoje o nosso comércio do Mercosul, especificamente, é muito grande com a China. Né? Exato, por aí que eu queria ir. Com outros países da Ásia. Então, obviamente que os Estados Unidos hoje veem o Brasil como grande concorrente no agro. O agro americano é quem deu suporte ao Trump. Eles estão perdendo enormemente com as políticas do Trump, porque está faltando mão de obra, porque eles estão com problemas para importar fertilizantes, defensivos, máquinas, quer dizer, ficou mais cara a agricultura americana, né? Então, obviamente que eles vão encontrar também um bode expiatório, como os agricultores franceses fizeram durante tanto tempo, que pode ser o Brasil e podem pressionar as nossas relações, principalmente com a Ásia. É claro que a Europa é uma vitrine para o mundo todo, quer dizer, se a gente amplia comércio de agro com a Europa, a gente tem uma vitrine super importante, principalmente no cumprimento de regras que são muito rígidas da Europa. Mas eu acho que o que o Trump vai chiar não é a nossa relação com a Europa, mas é a nossa relação com a Ásia, que é fortíssima no agronegócio. Eu quero fazer uma pergunta, claro. Já que você roubou a minha, vou fazer outra agora. Marcos, a prova de que a gente não combina nada aqui. Eu queria entender o quanto esse impulso que o William chama a atenção aqui, né, que graças a Trump que esse acordo saiu, graças a Trump, que outros acordos o Mercosul pode fazer? É difícil falar, né? Porque o Trump, na verdade, eu acho que ele foi o causador, mas uma das grandes razões é que a Europa ficou isolada, né? De um lado, os americanos que abandonaram e menosprezaram a Europa, do outro, a Rússia expansionista sobre a Ucrânia, sobre a OTAN. Então, acho que a Europa falou, eu preciso ter amigos, né? Então, eu vou buscar a América do Sul, que é de onde a gente vem na questão, desde lá da colonização. Mas eu acho que o desafio para a gente deveria ser principalmente a Ásia,
né? E agora, na Ásia, certamente não será a China, porque a indústria brasileira nunca vai aceitar qualquer tipo de acordo com a China que reduza tarifas, etc., porque ela perdeu competitividade. Mas talvez você pudesse trabalhar, por exemplo, a ASEAN, né? Que são 10 países ao sul da China, que tem 640 milhões de habitantes, mercado, e que tem crescido as suas importações, né? Então, eu acho que talvez a gente deveria avançar nisso. Já teve um acordo lá com Singapura, tem conversas com outros países de lá. Eu acho que pode ser uma opção. Agora, é um modelo antigo esse, né? Não é o modelo que o Trump usa. O Trump negocia lá na Casa Branca, né? Ele não faz essa negociação de 10 anos, de 20 anos. E ninguém nunca viu os acordos que ele faz, né? Ninguém nunca viu. Eles são dele. super parciais, eles pegam pontos específicos, né? Então, é um outro modelo. Eu acho que vai depender muito se o mundo vai para o modelo Trump também, né? E a gente está vendo coisas desse tipo, né? A salvaguarda que a China está colocando na carne brasileira é uma salvaguarda que rompe as regras lá da OMC, né? Acabou de anunciar isso agora há pouco tempo. Então, talvez outros países caminhem para essa coisa mais bilateral. Mas eu acho que essa experiência de 25 anos, quando ela se consolida, quando ela acontece, mas ainda falta uma etapa, né? Vamos lembrar que nós estamos assumindo que vai acontecer. Eu acho que ela é muito positiva e ela pode abrir outras conversas entre blocos, né? E aí eu diria que para nós seria muito interessante esses países emergentes da Ásia, que são mercados potenciais daquilo que a gente é mais competitivo. Jussara, existe alguma coisa aí em Brasília parecida com isso que o Marcos Bianchi, a Thaís, o Lorival também levantaram? Diante do acordo entre Mercosul e União Europeia e as pressões geopolíticas, o Brasil precisa olhar o conjunto de tudo isso, particularmente nosso papel na Ásia, ou vamos comemorar porque é bom para a eleição e depois vamos pensar em estratégia? William, acho por partes, né? Pelo grupo que eu converso mais, principalmente na política, e a gente está tudo pautado já pelas eleições a partir de agora. Então, neste momento, depois de decantar ainda o que de fato vai ocorrer, a aprovação que vai precisar passar pelo Congresso, se vai conseguir aprovar no primeiro semestre, neste momento, o governo, ele divulga isso como se fosse grande mérito do presidente Lula, ainda que tenha essas salvaguardas, toda essa dúvida que reside também por parte do agro, o quanto vai de fato ser benéfico para o agro brasileiro. Enfim, apesar disso tudo, o primeiro momento é justamente o de fazer esse estardalhaço, fazer deste acordo um palanque eleitoral, praticamente ignorando o esforço de 25 anos passados e destacando essa concretização nesse mandato do presidente Lula. Então, eu observo principalmente nesse primeiro momento esse oba-oba, apesar, claro, dessa parte ainda precisar, obviamente, passar aqui pelo Congresso. Em relação a isso, William, tem uma percepção que o Congresso não será um entrave para concretizar, para dar o aval, né, para esse acordo aqui no país, apesar, né, dessas dificuldades que o Planalto está tendo com o Congresso. Eles imaginam, a perspectiva é que essa seja uma pauta que passará com alguma facilidade. Lorival, quando a gente olha esse acordo União Europeia e Mercosul, com toda a razão, a gente tem um foco muito forte nas questões comerciais clássicas, que você abordou aqui em bastante detalhes. Obrigado por ilustrar a nossa audiência com tudo que está envolvido aí na parte comercial. Agora, você mesmo citou a importância da Europa como, digamos assim, exportadora de regras. Ela estabelece normas. Eu não estou falando de normas sanitárias ou fitossanitárias ou normas da aplicação de produtos defensivos agrícolas, pesticida, como alguém quer chamar, chame como quiser. Mas, por exemplo, Big Techs, regulação em vários setores. Que impacto se espera? Exato. Nesse ponto existe uma convergência muito grande entre o Brasil, aí não é o Mercosul, é o Brasil, né? Acho que o foco da sua pergunta agora é muito mais no Brasil, né? E a União Europeia. E nisso também a gente, digamos, Brasil e Europa estão juntos num embate com os Estados Unidos, né? A União Europeia aprovou em 2023, colocou em vigor, a partir de 2023, de forma escalonada, um arcabouço regulatório
para as redes sociais, que é extremamente detalhado, né? Um documento que tem aplicações para diversos tamanhos de redes sociais e tal. Depois veio o imposto de 15%, que é um imposto para criar condições iguais de competição entre as big techs americanas e europeias, já que nos Estados Unidos elas praticamente não pagam impostos e tal. E o Brasil veio na rasteira disso, no rastro disso, e fez, e não construiu ainda uma regulação para as redes sociais, mas tem legislação e o Supremo tem aplicado uma legislação e colocou esse mesmo imposto de 15%. E isso causou a ira do Trump e nós ainda vamos ter que resolver isso com o Donald Trump, né? Então, acho que o fato de você não estar sozinho, né? O Brasil não estar sozinho nisso, ter a União Europeia, demonstra para o Donald Trump, para o governo americano, que isso não é uma provocação, não é uma perseguição, não é uma questão ideológica. Tem ali 27 países ali do outro lado do Atlântico que acreditam que isso é necessário. Então, acho que isso reforça a nossa posição política. O mesmo na questão ambiental, no sentido mais amplo, né? O Trump acabou de sair aí de acho que 67 acordos e tal, 67 tratados e tal, agências, etc. E aí acho que na nossa negociação a gente fala assim, olha, o Trump, a gente precisa seguir isso aqui, inclusive porque nós temos um mercado ali do outro lado do Atlântico que exige isso de nós. Então despersonaliza a coisa, reduz a zona de atrito. Eu tenho menos de um minuto e eu entendi que você ainda vai fazer uma última intervenção, Marcos. Não, é só para dizer que, quer dizer, o que a gente está fazendo 25 anos depois, naquele momento do começo dos anos 2000, nós estávamos negociando a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Depois apareceram... Que o Lula afundou com prazer. O Lula afundou, né? E junto com isso, esse acordo também, que foi atrasado, tinha a negociação multilateral, uma série de coisas. E vários países da América Latina fizeram acordos com os Estados Unidos, Europa e outros lugares. O Chile, por exemplo, o México, eles são campeões de acordo por todos os lados. Esse mundo existiu, né? E agora eu acho que o acordo UE-Mercosul é um pouco daquele mundo atrasado, mas isso pode acontecer em outros lugares desde que exista um núcleo que queira fazer isso. Eu acho que o Trump não vai fazer isso de jeito nenhum e vai ficar jogando mais gasolina para dizer, olha, a gente vai fazer as coisas caso a caso, é mineral raro, é não sei o quê, né? Mas eu acho que esse espaço foi muito grande, cresceu muito durante um tempo e depois agora ele foi enterrado, né? Mas eu acho que existe espaço para conversas com outros blocos, por exemplo, ou até para fazer acordos individuais que tenham regras, né? Como a coisa vinha sendo feita e trouxe grandes benefícios para quem fez. Quem fez acordo teve maior ganho de produtividade, redução de barreiras, quer dizer, a gente tem uma história de muito sucesso nisso. E quando o mundo começa a ficar protecionista, como está hoje, né? E super assim... a lei do mais forte, né? Porque hoje já não há mais regra para nada, certo? Claro. Então, quando você vê um acordo desse nascendo, eu acho que é uma esperança para o mundo.